Deus ainda tem um milagre reservado para o teu nome. E quando Ele decidir agir, nenhum banco, nenhuma dívida, nenhuma porta fechada vai conseguir impedir. Você pode até estar cansado de tentar, cansado de lutar, cansado de fingir que está tudo bem. Mas hoje eu quero te dizer algo com toda a autoridade espiritual que há em mim. O céu ainda está aberto sobre a tua vida. E se você crer, este pode ser o início da sua virada. Se inscreva aqui e fica comigo até o fim dessa mensagem, porque o que você vai ouvir agora pode ser a chave que faltava para mudar completamente o rumo da sua história. Não é por acaso que você está ouvindo isso. É um chamado divino, um convite para dar um passo de fé, para se levantar de onde você caiu e dizer: Senhor, eu ainda acredito. Talvez você esteja olhando para sua conta bancária, para as dívidas, para a falta de oportunidades e se perguntando: por que comigo? Mas escuta, a tua dor não é o teu fim. Ela é o empurrão que Deus está usando para te reposicionar no propósito. Porque quando o homem chega no limite, é aí que o milagre começa. Então, antes de qualquer coisa, faz uma coisa simples. Clica para se inscrever e curtir esse vídeo, como um ato de fé, como quem diz: eu creio que Deus ainda pode me surpreender. Porque o que vem a seguir não é uma história qualquer, é uma revelação que vai reacender a tua esperança e despertar o poder da tua fé. Você tem se sentido drenado, não é? Cada dia parece mais pesado que o anterior. Os boletos não param, o dinheiro some e a cabeça não descansa nem quando deita no travesseiro. Você tenta ser forte, mas por dentro há um grito silencioso pedindo socorro. E o pior é que ninguém vê. É como se o mundo tivesse virado as costas. Os amigos se afastaram, os familiares se cansaram e o silêncio de Deus parece o mais cruel de todos. Você ora, mas parece que o céu não responde. Você trabalha, mas o dinheiro evapora. Você ajuda os outros, mas quando precisa, não tem ninguém por perto. E aí vem aquele pensamento perigoso: será que Deus esqueceu de mim? Mas deixa eu te dizer, Deus nunca esquece quem ainda dobra o joelho. Ele pode até ficar em silêncio, mas nunca fica indiferente. Enquanto você chora, Ele trabalha. Enquanto você pensa em desistir, Ele prepara algo que os seus olhos ainda não viram. Sim, eu sei que a dívida é real, o desemprego é real, a solidão é real, mas o poder de Deus também é real e é maior do que tudo isso junto. Ele já transformou o deserto em jardim, já fez maná cair do céu, já mandou peixes encherem redes vazias. E se Ele fez antes, Ele pode fazer de novo, agora por você. Então, se essa mensagem está tocando o teu coração, não sai daqui sem se inscrever e curtir esse vídeo. Não é sobre número, é sobre fé. Cada ato é uma semente. E talvez esse simples clique seja o teu primeiro passo de volta para o milagre. Existe um segredo escondido nas Escrituras que a maioria das pessoas esquece. Um princípio tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso que pode transformar o desespero em provisão. E esse segredo está em uma única frase dita pelo próprio Cristo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Você já percebeu o que isso realmente significa? Jesus não estava falando de religião, Ele estava falando de prioridade espiritual. Ele estava ensinando que quando você coloca Deus no centro, antes do dinheiro, antes da conta, antes da preocupação, o céu começa a alinhar tudo o que está fora do lugar. E é aí que está o erro da maioria das pessoas. Elas buscam as coisas antes de buscar o reino. Querem a bênção sem o relacionamento, querem o milagre sem o altar. Mas a ordem divina é clara: primeiro o reino, depois a colheita. Porque quando o teu coração volta a confiar, a provisão volta a fluir. Quando o teu foco sai da falta e se volta para a presença de Deus, a escassez perde força e aquilo que parecia impossível começa a se mover.
Esse é o segredo que muda destinos. A entrega antes da recompensa, a fé antes da visão. Deus não está esperando o teu desespero, Ele está esperando a tua rendição. Quando você se entrega completamente, sem reservas, o céu se abre e o sobrenatural acontece. Então, antes de continuar, respira fundo e diz com fé: Senhor, eu te coloco em primeiro lugar. Repete isso nos comentários. Declara publicamente, porque o céu responde à voz da fé. E deixa eu te afirmar com toda a convicção do meu espírito. Isso que eu estou te dizendo não é simpatia, não é superstição, não é pensamento positivo. É uma lei espiritual eterna, escrita pela própria boca de Deus. A palavra do Senhor não é uma teoria, ela é uma semente viva. E toda semente plantada em fé, mais cedo ou mais tarde, vai florescer. Porque a Bíblia diz: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Isaías, capítulo 40, versículo 8. Quando você entende isso, a tua mente muda de posição. Você para de orar como quem implora e começa a orar como quem reivindica uma herança. Porque filho não mendiga, filho tem acesso. O que estava travado por falta de fé começa a se destravar por causa da revelação. É por isso que eu te digo, não é coincidência você estar aqui. Não é o algoritmo do YouTube, não é sorte, é direção divina. O Espírito Santo te trouxe para ouvir exatamente isso. Deus ainda tem uma promessa viva para a tua vida. Então, se essa palavra está queimando aí dentro, é porque o céu está confirmando. E quando o céu confirma, a terra obedece. Não duvide, apenas creia. Porque o mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, que sustentou Elias no deserto, que multiplicou pães e peixes, ainda está no controle da tua história. Se inscreve agora e escreve nos comentários: eu creio na promessa de Deus para minha vida. Esse é o teu ato de fé, simples, mas poderoso. É o símbolo de que você está se posicionando espiritualmente para viver o que Deus já preparou. Deixa eu te contar o que acontece quando alguém decide colocar esse princípio em prática. Porque Deus não trabalha com sorte, Ele trabalha com princípios eternos. E quando alguém se alinha a esses princípios, o impossível começa a acontecer. Um homem simples, chamado Osmar, vivia endividado até o pescoço. Vivia dizendo: tudo que ganho, o vento leva. Mas um dia, cansado de sofrer, ele ouviu uma palavra como essa. Ele não tinha nada para oferecer, só a fé. E ele decidiu fazer algo diferente. Todos os dias, antes de sair para trabalhar, ele dobrava o joelho e dizia: Senhor, eu coloco o teu reino em primeiro lugar. Me ensina a lidar com o que é teu. Me guia por caminhos que os meus olhos ainda não veem. Foram dias difíceis, mas ele não parou. E sabe o que aconteceu? Depois de 3 semanas, o patrão dele, que nunca havia dado aumento para ninguém, chamou ele na sala e disse: Osmar, você tem trabalhado com um espírito diferente. A empresa vai te promover. E aquele homem simples, que mal tinha o que comer, começou a pagar suas dívidas uma a uma. Hoje, ele dá testemunho na igreja e diz: não foi mágica, foi fé aplicada com entendimento. E teve também a história da dona Marli, uma viúva que vivia de um salário mínimo e dizia: Deus, eu não tenho muito, mas o pouco que tenho é teu. Ela separava o dízimo, orava o Salmo 23 todas as manhãs e declarava em voz alta: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Os vizinhos riam, diziam que ela era fanática, mas um dia uma antiga amiga de infância a procurou e disse: Marli, eu senti no coração que precisava te ajudar. E lhe entregou uma quantia que ela usou para montar uma pequena confeitaria em casa. Hoje, a dona Marli não só vive dignamente, como ajuda outras famílias que passam necessidade. Essas histórias não são coincidências. Elas são o resultado da constância na fé. Deus não falha. Ele só age no tempo certo. E quem persevera na fé chega aonde os fortes desistem. Mas presta atenção agora. O verdadeiro milagre não começa fora.
ele começa dentro. Antes de Deus mudar tua conta bancária, ele quer mudar tua mente. Porque uma mente presa na escassez nunca vai viver a abundância do reino. Você pode até orar pedindo prosperidade, mas se dentro de você ainda mora o medo, a dúvida, o sentimento de derrota, o milagre não tem onde pousar. Deus não opera em corações endurecidos. Ele opera em corações dispostos a crer. Por isso, hoje é o dia de virar a chave, de parar de se ver como um derrotado e começar a se ver como filho de um rei. Filho não implora, filho herda. Filho não pede esmola, filho toma posse. Filho não vive mendigando o pão, porque sabe que a mesa do pai nunca fica vazia. Você precisa declarar sobre si mesmo: eu não sou o que a conta diz, eu sou o que Deus diz que eu sou. A mudança começa quando você para de repetir palavras de derrota e começa a declarar palavras de fé, porque o que você fala, cria, o que você pensa, atrai, e o que você crê, manifesta. A partir de hoje, não diga mais eu não posso, eu não consigo, não dá pra mim. Diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. E se essa palavra está te tocando, se você sente que Deus está mexendo aí dentro, não ignora. Se inscreve agora, escreve nos comentários: eu estou mudando minha mentalidade pela fé. Esse é o teu ato de coragem espiritual. É o teu sim para o novo tempo que Deus está preparando. Agora que você já entendeu o segredo e sentiu o mover dentro de você, é hora de agir espiritualmente. Porque fé sem atitude é só intenção. E Deus responde a quem se move. Então presta atenção no que vou te ensinar. Você vai praticar um ato simples, mas com poder sobrenatural. A oração da entrega e da provisão. Não é uma reza mecânica, é uma conversa viva entre você e o Pai. Escolha um horário do seu dia. Pode ser de manhã cedo antes de sair ou à noite antes de dormir. Coloque a mão sobre o seu coração e diga com verdade: Senhor, eu coloco o teu reino em primeiro lugar. Eu reconheço que sem ti nada posso, mas contigo tudo se transforma. Me ensina a prosperar com sabedoria, me livra da mentalidade da falta e planta em mim o espírito da abundância. Eu declaro que a tua provisão já está a caminho, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em nome de Jesus, amém. Depois disso, faz uma coisa. Pegue um papel e escreva 3 frases. Não frases de desespero, mas declarações de fé. Por exemplo, a provisão de Deus está chegando. Minha mente é próspera. Eu confio no tempo do Senhor. Carregue esse papel com você. Leia essas frases todos os dias, em voz alta, mesmo que pareça estranho no começo. Você estará treinando a sua mente e alimentando o seu espírito com a verdade. E o céu reage àquilo que é dito com fé. Lembre-se, não se trata de mágica, é um exercício espiritual. Deus quer te ver agir como alguém que já crê, não como alguém que ainda duvida. E quando ele vê fé em movimento, ele se levanta para agir. Então, se você vai praticar isso, comenta aqui: eu vou viver esse princípio todos os dias. Declara isso com convicção, porque toda mudança duradoura começa com uma decisão firme. Agora fecha os olhos por um instante e imagina comigo. Imagina você acordando numa manhã tranquila. Não há mais desespero, nem peso no peito. Você abre a janela e sente o ar leve da paz. Os boletos ainda existem, mas eles não te amedrontam mais, porque você sabe que o Deus que te sustenta nunca falha. Imagina abrir o aplicativo do banco e ver saldo positivo. Não apenas números, mas testemunhos vivos da fidelidade de Deus. Imagina sua casa restaurada, sua mesa farta, sua família unida, a alegria voltando para os olhos que antes só choravam. Imagina ser você aquele que ajuda outros, aquele que ora por quem está na lama, porque você já sabe o caminho da fé.
É isso que Deus quer para você, uma vida de paz, propósito e provisão. Não uma vida sem desafios, mas uma vida onde cada desafio se torna um trampolim para o milagre. Você nasceu para viver com abundância, não abundância de luxo, mas de propósito. Deus quer te ver cheio de fé, cheio de esperança, cheio de coragem para recomeçar. E quando esse dia chegar, e ele vai chegar, você vai olhar para trás e dizer: valeu a pena cada lágrima, porque foi nelas que Deus regou minha fé. Então guarda isso. Você não é a tua dívida. Você não é o teu passado. Você é o projeto de Deus em construção. E Ele está te preparando para um tempo de vitórias visíveis. Se você crê nisso, escreve nos comentários: eu vejo o futuro que Deus está preparando para mim. Porque toda visualização é uma semente, e o que você enxerga pela fé, Deus realiza na realidade. Agora, onde quer que você esteja, no trabalho, em casa, no ônibus, ou até mesmo deitado, eu quero que você pare por um instante e respire fundo. Sinta o ar entrando, sinta a presença de Deus se aproximando e repita comigo, em voz alta, se puder ou em silêncio, se o coração preferir. Senhor meu Deus, eu coloco diante de Ti toda a minha luta, toda a minha angústia e toda a minha falta. Eu reconheço que muitas vezes deixei o medo falar mais alto do que a fé, mas hoje eu decido Te colocar em primeiro lugar. Eu abro mão do controle e entrego o volante da minha vida nas Tuas mãos. Guia-me, Senhor, pelos caminhos que os meus olhos ainda não enxergam. Eu declaro que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu declaro que as portas do céu estão se abrindo sobre a minha casa, que toda dívida, escassez e ansiedade estão sendo quebradas agora, em nome de Jesus. Tira de mim a mentalidade da escassez e planta em mim a certeza da Tua provisão. Faz brotar no meu coração a sabedoria que vem do alto, para eu administrar o que o Senhor vai colocar nas minhas mãos. A partir de hoje, eu tomo posse das Tuas promessas. Eu escolho viver pela fé e não pelo medo. Eu creio que a abundância do Teu reino já está sendo liberada sobre mim, sobre minha família e sobre tudo que leva o Teu nome. E quando o milagre chegar, e eu sei que vai chegar, eu vou testemunhar da Tua fidelidade para que outros também sejam alcançados. Em nome de Jesus, amém. Agora fique em silêncio por alguns segundos e sente a paz, porque quando você ora com fé, o céu responde, mesmo que os teus olhos ainda não vejam. O milagre começa dentro, mas logo se manifesta fora. O que você declarou hoje, o céu registrou. Se essa oração falou com você, escreve nos comentários: eu entreguei tudo nas mãos de Deus. Esse é o selo da tua fé. Um simples ato, mas com repercussões eternas. Agora, escuta com atenção. Se essa palavra tocou teu coração, não deixa ela morrer aqui. Não assista e esqueça. Deus não te trouxe até aqui por acaso. Ele te trouxe porque está te chamando para um novo tempo. Um tempo de fé firme, mente renovada e provisão abundante. Clica agora para se inscrever no canal e ativa o sininho. Não por obrigação, mas por fé. Porque toda vez que você se conecta com palavras como essa, é como se o céu soprasse vida nova sobre você. E faz mais. Escreve nos comentários: eu tomo posse da provisão divina. Porque cada comentário é uma confissão pública de fé. E a Bíblia diz: com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 10. Compartilha esse vídeo com alguém que está passando por um tempo de escassez. Pode ser um amigo, um parente ou até alguém que você nem conhece muito bem. Mas se o Espírito te lembrar de um nome, envia. Porque essa mensagem é uma ferramenta celestial para restaurar vidas. E se você quer ir mais fundo, no próximo vídeo eu vou te revelar os 3 princípios espirituais que ativam a abundância segundo a palavra de Deus. Clica no vídeo que está aparecendo agora na tela e se prepara, porque o que Deus vai te ensinar
pode mudar para sempre a tua forma de viver e de crer. Que o Senhor te abençoe, te guie e te surpreenda. E lembra, quando você busca primeiro o reino vem ao teu encontro. Amém.